Existe um tipo de contratação que qualquer clube do mundo faz pensando em duas coisas ao mesmo tempo: o que o jogador entrega dentro de campo e o que o nome dele comunica fora dele. Marc Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea, se enquadra perfeitamente nessa categoria. Ele não é um jogador de marketing fácil, não tem a imagem construída para vender camisas em massa, não carrega o tipo de apelo comercial que um Neymar ou um Vinícius Júnior trazem naturalmente. O que ele tem é outra coisa, mais técnica, mais difícil de quantificar para o torcedor comum, mas extremamente valiosa para quem entende de futebol como sistema. Ele tem um perfil tático raro, uma consistência defensiva que poucos laterais da sua geração conseguem equilibrar com participação ofensiva, e uma experiência europeia que vai muito além de simplesmente ter jogado em ligas de alto nível. Cucurella jogou em times que exigem pressão alta, que constroem com a bola desde trás, que precisam de laterais que sejam ao mesmo tempo defensores e peças de construção. Isso não é comum. E é exatamente por isso que a possível contratação dele pelo Flamengo merece uma análise que vá muito além do que a imprensa esportiva brasileira está fazendo. Antes de falar sobre o jogador em si, é necessário contextualizar o momento do Flamengo como clube. Nos últimos anos, o Flamengo se consolidou como o maior clube do Brasil em receita, em torcida e em competitividade. Mas essa consolidação veio acompanhada de um modelo de gestão que tem se tornado cada vez mais questionável do ponto de vista financeiro. O clube investe pesado em salários, tem uma folha entre as mais altas da América do Sul e enfrenta a pressão constante de manter um elenco competitivo tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. O problema é que o Flamengo não tem um modelo claro de formação e venda que sustente esse nível de investimento de forma autônoma. Ele depende de receitas de televisão, sócios torcedores e negociações pontuais para equilibrar as contas. Isso cria um cenário onde cada contratação de alto custo precisa ser justificada não apenas pelo rendimento em campo, mas pela lógica financeira por trás dela. Cucurella no Chelsea tem um contrato que vai até 2028 e recebe cerca de 8 milhões de euros por ano, segundo as estimativas mais recentes do mercado europeu. O clube inglês pagou 22 milhões de euros pelo jogador em 2022, vindo do Brighton, e desde então o jogador passou por altos e baixos, mas manteve um nível de consistência que o mercado reconhece. Para o Flamengo contratar Cucurella, precisaria ou pagar uma taxa de transferência ao Chelsea, o que em qualquer cenário realista ficaria entre 15 e 25 milhões de euros dependendo da negociação, ou aguardar o término do contrato, o que não acontecerá antes de 2028. Uma terceira via seria um empréstimo com opção de compra, modelo que o Chelsea tem usado com frequência para aliviar a folha salarial e cumprir as regras financeiras da Premier League. Nesse cenário, o custo operacional para o Flamengo seria menor na taxa de transferência, mas o salário continuaria sendo o principal obstáculo. Mesmo que o Chelsea bancasse parte do salário no modelo de empréstimo, o que é improvável dado que o destino seria o Brasil, o Flamengo precisaria arcar com uma cifra mensal que estaria entre 400 e 600 mil reais mensais, dependendo do câmbio e das condições contratuais. Isso colocaria Cucurella entre os 2 ou 3 maiores salários do elenco rubro-negro. A pergunta que precisa ser feita de forma fria é: o Flamengo tem capacidade financeira real para uma contratação nesse nível, sem comprometer o equilíbrio do elenco? A resposta não é simples. O clube tem buscado nos últimos anos jogadores de perfil diferente, trazendo nomes com impacto comercial ou esportivo imediato. Mas Cucurella não se encaixa no perfil comercial. Ele é um jogador para quem entende de futebol, não para quem compra camisa. E isso, dentro da lógica financeira do futebol moderno, é um risco real. Quando você gasta esse nível com um jogador, você precisa que esse investimento retorne de alguma forma. Com um lateral esquerdo europeu de 30 anos, o retorno não virá por venda futura, porque a janela de negociação de um jogador nessa faixa etária com esse salário é muito pequena. O retorno virá pelo que ele entrega em campo e pelo que a sua presença agrega ao projeto esportivo do clube. É aqui que a análise se torna mais interessante. Do ponto de vista tático, o Flamengo tem historicamente uma dificuldade crônica com a posição de lateral esquerdo. Nos últimos ciclos, o clube conviveu com lesões frequentes, queda de rendimento em momentos decisivos e uma incapacidade de resolver essa posição de forma definitiva. Filipe Luís, que foi por anos o melhor lateral esquerdo do Brasil e um dos melhores do mundo, nunca teve um substituto real à sua altura no Flamengo. Quando o próprio Filipe Luís encerrou a carreira e migrou para o staff técnico, o clube passou a improvisar com jogadores que não têm o mesmo refinamento técnico ou a mesma leitura de jogo. Ayrton Lucas é um jogador competente, tem boas participações ofensivas, mas apresenta fragilidades defensivas que se tornam evidentes quando o adversário é tecnicamente superior. Esse é o contexto que abre a porta para uma contratação como a de Cucurella. Marc Cucurella joga o futebol que o técnico do Flamengo precisa quando quer construir de baixo com segurança. Ele é um lateral que entende posicionamento,
que mantém linhas compactas, que consegue ser o terceiro homem na saída de bola sem se perder no processo. Na Premier League, ele enfrentou atacantes de alto nível semana após semana, o que calibra um tipo de reação defensiva que não se desenvolve jogando o Campeonato Brasileiro. Isso não é uma crítica ao futebol brasileiro, é uma realidade técnica. O nível de intensidade e de exigência tática da Premier League produz laterais que chegam ao Brasil com um repertório defensivo que os nossos simplesmente não têm acesso da mesma forma. Quando você coloca um jogador assim ao lado de Léo Pereira e Davi Luiz, você cria uma linha defensiva com um nível de maturidade e de leitura de jogo que é raro no futebol sul-americano. Mas existe uma armadilha nisso. O futebol brasileiro e o futebol inglês são diferentes não apenas em intensidade técnica, mas em ritmo, em espaço e em cultura. Jogadores que vêm da Premier League para a América do Sul frequentemente passam por um período de adaptação que pode durar meses. Durante esse período, a equipe paga o custo em campo. Alguns jogadores nunca se adaptam completamente, não porque sejam ruins, mas porque o ambiente é diferente demais. A questão climática, a estrutura dos clubes, o ritmo dos jogos, o comportamento das torcidas, tudo isso interfere na performance de um atleta que não conhece esse universo. Cucurella nunca jogou no futebol sul-americano. Ele foi formado no Barcelona, jogou na Espanha, depois na Inglaterra. O Brasil seria um salto cultural e esportivo enorme para ele. E o Flamengo, apesar de ser o maior clube do país, não tem a estrutura de um clube europeu para facilitar essa transição. Existe também a questão da motivação. Por que Cucurella viria ao Brasil? Essa pergunta parece simples, mas é uma das mais importantes a se fazer. Quando um jogador de alto nível aceita uma proposta de um clube fora da Europa, as razões geralmente são financeiras ou indicam que ele está no fim de um ciclo profissional. No caso de Cucurella, com 30 anos, ainda há espaço para ele disputar uma vaga em um clube europeu de nível médio-alto. Ele certamente tem propostas de ligas como a espanhola, a italiana, o mesmo de clubes menores da própria Premier League. Se ele escolher o Flamengo, a motivação financeira precisaria ser muito alta, o que eleva ainda mais o custo para o clube. Um jogador que chega motivado apenas pelo dinheiro raramente entrega o que se espera dele. Isso não é uma lei absoluta, há exceções, mas é uma tendência que o futebol documenta com frequência suficiente para ser levada a sério. Por outro lado, existe um cenário diferente que vale considerar. Há jogadores que chegam ao Brasil procurando um ambiente diferente, com menos pressão do que a Premier League exige, e que nesse novo contexto conseguem recuperar um prazer pelo jogo que o ambiente europeu havia sufocado. Diego Costa é um exemplo imperfeito disso. Arturo Vidal é outro. Não foram experiências esportivas brilhantes no sentido estrito, mas mostraram que jogadores de alto nível podem se motivar genuinamente em um ambiente diferente quando estão no momento certo da vida. Se Cucurella estiver passando por uma fase de insatisfação no Chelsea, se sentir que não tem mais espaço para crescer ali, e se tiver alguma curiosidade genuína pela cultura e pelo futebol brasileiro, a contratação pode funcionar de uma forma que as análises puramente financeiras não conseguem capturar. O problema é que não temos como saber isso de fora, e o Flamengo precisaria de informações que vão além do que os agentes dizem nas negociações. Olhando para o mercado de laterais esquerdos no Brasil, a comparação mais honesta que se pode fazer com Cucurella não é com Ayrton Lucas, mas com o nível de qualidade que Filipe Luís representou no auge. Filipe Luís foi um lateral que dominou a posição por mais de uma década, que jogou em Atlético de Madrid, Chelsea e Barcelona antes de chegar ao Flamengo, e que entregou nos anos finais da carreira uma consistência que nenhum lateral do Brasil havia mostrado em muito tempo. A diferença é que Filipe Luís veio ao final da carreira, quando o custo financeiro era menor e a disposição para encerrar em alto nível era grande. Cucurella estaria vindo antes disso, ainda em um momento em que poderia render na Europa, o que muda completamente a equação. O custo total de uma operação como essa, somando taxa de transferência, salários por 2 ou 3 anos, direitos de imagem e todos os custos associados a uma contratação desse porte, ficaria entre 50 e 70 milhões de reais no cenário mais conservador. Em um cenário mais realista, onde o câmbio continua pressionado e as negociações envolvem intermediários com comissões relevantes, esse número pode chegar a 100 milhões de reais. Para um clube que tem outras posições carentes, como um centroavante de alto nível ou um volante com capacidade de construção que o Flamengo tem buscado há anos, esse investimento em um lateral esquerdo precisa ser justificado por uma certeza quase absoluta de entrega, que nenhuma contratação em nenhum clube do mundo é capaz de garantir. Existe uma lógica que os diretores de futebol mais sofisticados usam ao avaliar contratações assim, que é pensar não apenas no jogador isolado, mas no que ele faz com os outros jogadores ao redor. Cucurella é o tipo de lateral que libera o meio-campo para ocupar posições mais avançadas, porque ele cobre bem as costas. Isso significa que um jogador como Arrascaeta ou Gerson poderia jogar com mais liberdade, sabendo que o corredor esquerdo está blindado defensivamente.
Isso é difícil de quantificar, mas é real. No futebol moderno, o lateral esquerdo define muito da dinâmica ofensiva do time, porque quando ele é seguro atrás, o extremo pode avançar mais, o meia pode rodar mais e o time todo ganha metros de profundidade ofensiva. Cucurella é exatamente o tipo de jogador que funciona como âncora silenciosa de um sistema que quer atacar muito. Mas esse raciocínio só funciona se o restante do elenco for capaz de aproveitar o que ele oferece. E aqui há uma dúvida real. O Flamengo nos últimos anos tem tido um elenco talentoso, mas com uma dinâmica de jogo que nem sempre consegue expressar todo o potencial individual dos jogadores. Houve ciclos em que o time jogou muito bem, e houve ciclos em que o mesmo elenco, com os mesmos jogadores, pareceu completamente perdido taticamente. Isso indica que o problema muitas vezes está na organização, e não nos jogadores individualmente. Trazer Cucurella para um ambiente ainda sem clareza total de proposta de jogo pode significar que ele vai se adaptar ao time, e não o time vai se adaptar ao que ele oferece de melhor. Quando isso acontece, a contratação perde metade do seu valor antes mesmo do primeiro jogo. Há ainda a questão que raramente é discutida abertamente, que é a da hierarquia dentro do elenco. O Flamengo tem jogadores de enorme personalidade, jogadores que vêm de ciclos vencedores, que estão acostumados a um status dentro do grupo que não abre espaço para recém-chegadas de forma natural. Um jogador europeu que chegou com um salário alto e que ainda está em processo de adaptação pode encontrar dificuldades relacionais que impactam diretamente o rendimento em campo. Não é uma questão de má vontade dos outros jogadores, é uma questão de dinâmica de grupo que qualquer pessoa que já trabalhou em equipes grandes entende. A integração de um atleta de fora em um grupo coeso requer tempo, e o Flamengo raramente tem tempo para dar, porque a pressão por resultados é imediata. A perspectiva da torcida também é um fator que precisa ser considerado. O torcedor do Flamengo é exigente de uma forma que poucos clubes do mundo conseguem comparar. Quando uma contratação vem anunciada com expectativa alta, qualquer dificuldade inicial de adaptação é amplificada. A imprensa esportiva carioca vive do ciclo de expectativa e decepção, e qualquer tropeço de Cucurella nos primeiros meses seria suficiente para construir uma narrativa negativa que se torna autônoma. Isso afeta o jogador, afeta o ambiente e, em casos mais extremos, afeta a disposição do técnico de escalar o jogador, criando um ciclo de subutilização que termina com o jogador sendo vendido com prejuízo ou simplesmente sendo desperdiçado. Não se pode ignorar o que a contratação de Cucurella comunicaria para o mercado. O Flamengo dando um passo concreto em direção a um jogador da Premier League, pagando uma taxa relevante de transferência, mostra para o mundo do futebol que o clube brasileiro está disposto a competir no mercado europeu por jogadores em atividade de alto nível. Isso tem valor simbólico e pode abrir portas para negociações futuras. Não resolve o problema financeiro imediato, mas posiciona o Flamengo de uma forma diferente na percepção dos agentes internacionais, que passam a incluir o clube nas suas listas quando tem um cliente sem espaço em um clube europeu. Esse posicionamento a longo prazo pode significar contratações melhores e mais estratégicas. Mas o Flamengo tem capital político e financeiro suficiente para fazer esse movimento agora, sem comprometer outros investimentos necessários? Essa é a pergunta que a diretoria precisa responder de forma honesta, sem se deixar seduzir pelo prestígio da operação. Clubes brasileiros têm histórico de se endividar por contratações de impacto que depois se tornam problemas financeiros de difícil resolução. O Flamengo, apesar de ser o mais rico do Brasil, não está imune a essa lógica. Cada contratação de alto valor precisa ter uma contrapartida clara, seja na receita que o jogador gera, seja no título que ele ajuda a conquistar, seja na venda que se tornará viável no futuro. No caso de Cucurella, com 30 anos e um perfil defensivo que não tem apelo comercial de massa, nenhuma dessas contrapartidas é óbvia. O cenário mais inteligente para o Flamengo nessa operação seria um empréstimo com custo dividido entre Chelsea e clube brasileiro por um período de 1 ano com opção de renovação. Isso limitaria o risco financeiro, permitiria avaliar a adaptação do jogador sem comprometer o orçamento de forma definitiva e criaria uma saída clara caso a contratação não funcionasse. O problema é que esse tipo de acordo exige uma relação direta e de confiança entre os clubes, e o Chelsea tem hoje uma gestão que prioriza negociações que tragam algum retorno financeiro imediato, não apenas a redução da folha salarial. Para o Chelsea aceitar esse modelo, o Flamengo precisaria oferecer condições que tornassem a operação atrativa do ponto de vista inglês, o que complica ainda mais a equação. Existe um outro ângulo que poucos analistas abordam, que é o impacto de Cucurella sobre o Ayrton Lucas. Se o jogador espanhol chegar e assumir a titularidade, o que é o objetivo natural de qualquer contratação de alto investimento, Ayrton Lucas passa para o segundo plano.
Um jogador que perde espaço por uma contratação cara tem essencialmente dois caminhos: ou se supera para reconquistar a posição, o que eleva o nível geral da equipe, ou murcha e começa a pedir saída, o que cria um problema de elenco. Ayrton Lucas é brasileiro, tem contrato com o clube e tem um becado que pode se interessar por ele caso ele comece a jogar menos. Isso significa que o Flamengo pode perder um ativo ao mesmo tempo em que paga caro por outro, o que do ponto de vista de gestão de elenco é um movimento de risco não desprezível. O que se pode afirmar com razoável convicção é que a possível contratação de Marc Cucurella pelo Flamengo é uma operação que só faz sentido em um conjunto muito específico de condições. O jogador precisaria estar genuinamente motivado pela mudança, não apenas pelo dinheiro. O custo financeiro precisaria ser controlado dentro de limites que não comprometam outras necessidades do elenco. O técnico precisaria ter uma proposta de jogo clara, onde Cucurella ocupasse um papel central, e não decorativo. E o clube precisaria ter paciência institucional para atravessar o período de adaptação sem criar narrativas de fracasso prematuro. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a probabilidade de a operação se tornar um problema é maior do que a probabilidade de se tornar um sucesso. O futebol é um negócio onde a diferença entre uma contratação genial e uma contratação desastrosa muitas vezes é exatamente a mesma: o contexto. Jogadores idênticos, com o mesmo perfil, com a mesma qualidade, podem resultar em trajetórias completamente diferentes, dependendo do momento em que chegaram, do ambiente que encontraram e da gestão que receberam. Cucurella pode ser o lateral que o Flamengo precisa para resolver um problema histórico e competir de forma mais sólida na Libertadores. Ou pode ser mais uma contratação cara, que não encontrou o contexto certo para florescer. Não há como saber com certeza, e qualquer análise honesta precisa reconhecer isso. O que se pode dizer com segurança é que o Flamengo está diante de uma decisão que vai além de escalar ou não um lateral esquerdo espanhol. Está diante de uma escolha sobre o tipo de clube que quer ser nos próximos anos. Quer ser um clube que compete por jogadores europeus em atividade, com tudo o que isso implica em termos de custo, risco e posicionamento, ou quer continuar sendo um clube que domina o futebol sul-americano com uma mistura de jovens talentos e veteranos experientes, com um modelo financeiro mais conservador. Nenhuma dessas escolhas é obviamente certa ou errada, ambas têm méritos e riscos, mas a escolha precisa ser consciente, estratégica e coerente com o plano de longo prazo do clube. Uma contratação isolada, por mais emocionante que pareça nos noticiários, nunca vai substituir um projeto. E projetos, no futebol como em qualquer outra área, são construídos com paciência, consistência e clareza de propósito, coisas que o futebol brasileiro, e o Flamengo em particular, ainda está aprendendo a cultivar.